Bom dia a todos, com quem eu não falei e com quem eu falei também. É um dia muito especial, né? De energias muito especiais. E como sempre é um prazer estar aqui num dia maravilhoso, né? Deus fez um dia perfeito para as mães hoje. Embora todos estejam entristecidos, né? Principalmente quem tem família, amigos morando no Rio Grande do Sul. Então, que a nossa Mãe Maria Santíssima hoje também possa agasalhar o coração dessas mães, das avós que perderam seus filhos, seus netos, né? E filhos que perderam suas mães, suas avós, não importa. Que elas também sejam amparadas por Maria Santíssima. Então, hoje a gente vai falar sobre o servo bom. Eu gosto muito dessa história que está no Evangelho, no capítulo 16, no item 4, é a história que conta o encontro de Jesus com Zaqueu. E desde a primeira vez que eu li a história, no Evangelho, essa história é pequena, ela dá só uma pincelada, né? Mas no caso do livro Boa Nova, no capítulo 23, Humberto de Campos conta um pouco mais sobre essa história, né? Que é muito maravilhosa. Eu gosto dessa história porque ela mostra que ele é muito parecido com a gente na questão do sofrimento emocional. Todos nós, né? A maioria de nós busca ajuda, busca amparo, muitas vezes só naquele momento da dor. E foi assim que Zaqueu fez. Zaqueu, ele era publicano. Os publicanos eram cobradores de impostos, né? E Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. E ele morava em Jericó, onde ele também trabalhava. E o que acontece é que Zaqueu, ele andava muito angustiado com a situação dele, porque ele era um homem rico, mas que todo mundo da cidade odiava ele, né? Ele era rico, porém ele não tinha amigos. Então ele podia fazer banquetes, festas, mas não tinha quem convidar. Ele era infeliz com aquela situação onde ninguém queria nada dele. Ele não podia cumprimentar ninguém. Ele se sentia assim. Só que ao mesmo tempo ele foi se questionando por quê? Até que ele chegou num ponto que ele entendeu que tudo que ele fazia e os outros publicanos também era errado, né? Porque eles não cobravam o imposto, eles cobravam além dos impostos, embolsavam a diferença, né? E além de fazer isso, eles tiravam de muitas pessoas bens, muitas vezes suas casas, né? Em função dos impostos, com o esforço que as pessoas tiveram a vida inteira para conseguir. Então eles eram muito odiados, né? E, conclusão, ele escutava falar de Jesus. Naquele momento da dor, ele escutava. E Zaqueu, se ele tivesse sido atendido por um médico de hoje, ele tinha depressão, né? Bom, Zaqueu ouviu dizer que o Nazareno ia para Jericó. E ele pensou assim, meu Deus, eu tenho que ver, eu tenho que falar com ele, eu preciso da ajuda dele, que ele me cure dessa dor. E ele levanta naquela manhã, sabia, porque os seus servos avisaram que ele ia para Jericó, ele não teve dúvida, ele se vestiu e foi para o meio do povo. Só que ele usava vestes de rico. Ele não andava igual ao povo. E ele se misturou lá no povo,
Só que ele era baixinho. E ele pensou, mas de que adianta? Ele nem vai me ver, eu não vou conseguir falar com ele, porque ele não vai me enxergar. Só que aí do lado dele ele vê uma árvore, que era uma figueira. Ele não pensa duas vezes. Ele dá um jeito, com muito sacrifício, de subir nessa árvore. Ele sobe, senta lá no galho e fica esperando por Jesus passar, né? Para ver aquele homem. Porque disseram que só de olhar o homem curava. E ele foi. Quando Jesus passa embaixo da árvore, ele fala assim: desce daí, Zaqueu, que hoje eu vou dormir na sua casa. Zaqueu mal acredita e desce. Eu imagino que ele não desceu, ele caiu. Ele desce com toda alegria. E aí ele segue junto com Jesus. Jesus dá o braço para ele e vão cruzando, e Jesus falando, e Jesus conversando, e ele junto. Só que os seus seguidores começam a olhar torto para aquilo, né? Como que Jesus vai para a casa de um homem de má vida? Má vida eram esses homens, né, que cobravam coisas, que roubavam, né? E então eles iam falando pelo caminho. Zaqueu ouvia, Jesus também, mas além do povo, os apóstolos também. Os apóstolos iam entre eles, Jesus tudo ouvia, mas não falava nada. Enfim, chegaram na casa de Zaqueu. Ao entrar na casa, entram os apóstolos, entra Jesus com ele, mas não tem como não ouvir o povo falando, né, daquele homem de má vida. E aí entram, e quando eles acabam de entrar, Zaqueu está muito sentido com aquilo. O coração dele já estava sangrando, né? De tanta dor que ele sentia. Ele reconhecia, só que ele não sabia como fazer. E aí Jesus fala para ele, te acalma, vamos conversar. E Jesus começa a conversar, mas Zaqueu pede licença, interrompe Jesus e diz assim: Jesus, eu reconheço o meu erro. Então eu prometo que hoje eu vou dividir o que eu tenho com todas as pessoas da minha cidade, com todos aqueles que precisam trabalhar, porque lá viviam homens que não tinham trabalho algum, né? E era muito difícil. E vou devolver 4 vezes mais para aquelas pessoas que eu roubei. E Jesus diz para ele: muito bem, filho, isso é a tua salvação, tu serás salvo. E mesmo assim começa aquela conversa. Zaqueu, depois de um certo tempo, pede licença e vai resolver algumas coisas com os servos da casa dele, com os filhos, né? E Jesus fica lá com os apóstolos e eles vão conversando. Jesus chega num momento que não aguenta mais ouvir os seus apóstolos fofocando e falando baixinho sobre Zaqueu. Como que Jesus está aqui, como que ele está junto dessa pessoa. E aí, então, muito amorosamente, Jesus, com muito carinho, conversa com seus apóstolos. E num dado momento, ele fala assim: o que vocês acham que é melhor? Ajudar uma pessoa por um dia ou ajudar as pessoas para o resto da vida delas, né? Que é o que Zaqueu ia fazer. Zaqueu ia devolver o que roubou. Zaqueu ia devolver 4 vezes mais para aquelas pessoas que ele sabe que tirou casa, que abusou, né? E ele ia também, ele já fazia esse trabalho, porque Zaqueu, na casa dele, ele tratava muito bem os seus servos. Ele tratava os servos como amigos. E ele ajudava todos que trabalhavam na casa dele. Mas ele queria mais. E os servos que,
quando viam Jesus em algum lugar, em outra cidade, iam conversar, iam participar, né, das conversas com Jesus, eles traziam as novidades para o Zaqueu muito interessado. Mas aí, quando Zaqueu retorna, Zaqueu conta que ele já estava ajudando muita gente da cidade. O que ele fazia? Aqueles homens que não tinham trabalho, mas principalmente os homens que não tinham trabalho, tinham família, ele ajudava para que um pequeno espaço de terra eles pudessem plantar e cultivar. E alguns até já estavam vendendo, né? Mas ele dava sempre assim, a varinha, ensinava, como no Repaz. E aí eles continuavam, né? E assim eles foram também melhorando a vida da família, ajudando outros vizinhos, né? Porque um passava para o outro, mas ele comprava os grãos, né? Ele ajudava de todas as formas aquelas poucas famílias. E Jesus ficou muito feliz. Eu queria repetir o que ele falou com as palavras dele, por isso eu trouxe a cola. Abençoado seja o teu esforço. Regozijo-me contigo, porque todos nós somos servos do nosso Pai. E aí ele fala assim: Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens, e se tiver prejudicado alguém, vou indenizá-lo 4 vezes. Jesus o abraçou e com um sorriso disse: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. E com isso, e com a conversa, né, com a fala que Jesus teve com seus apóstolos, os apóstolos refletiram, pensaram e já mudaram as atitudes. Os servos da casa prepararam um banquete para Jesus e seus apóstolos, né? Só que além disso, os servos contaram histórias, os servos dançaram, os filhos dos servos tocavam flauta, enfim, eles de coração quiseram homenagear o seu patrão, mas mostrando para Jesus e os apóstolos que eles eram muito bem tratados, mas que aquele homem precisava de muita ajuda. Então vamos lá. Por que eu acho que ele nos lembra muito a gente, né? Vamos pensar em Zaqueu. Ele estava com o coração sangrando, ele compreendeu tudo que ele fazia que não era bom, e ele não sabia como resolver, embora ele já estava resolvendo sem perceber, né? Mas naquele dia, ele levanta, ele tira seu pijama, ele veste a sua roupa e sai de casa. Independente, ele teve assim aquela esperança que aquele homem ia poder ajudar. E ele sai. Ele passou por cima daquele orgulho social, né? Porque os homens ricos não se misturavam aos pobres, ao povo. E ele se misturou, ele não quis saber se alguém olhava torto, se alguém falava dele. Ele só precisava encontrar Jesus e falar com ele. Aí o que ele faz? Ele sobe na árvore. Onde que um homem orgulhoso e rico daquela época, né, faria isso para ver Jesus, que era tão mal falado, né, entre os ricos, entre as pessoas de elevada fortuna, né, na sociedade? Imagine. Então, esse esforço dele é aquele esforço que nós fazemos quando nos damos conta: eu não consigo enxergar, eu não sei mais o que fazer, eu preciso resolver, e você se decide. Ninguém pega você pela mão e traz para você mudar. Você decidiu, você deu aquele grande passo na sua vida. E aí, muitas vezes a gente faz uma leitura que toca o nosso coração,
ouve uma palestra que mexe com o nosso coração e com a nossa cabeça, e que a gente cai na realidade e diz assim, preciso mudar. Ele naquele dia, ele teve atitude. Ele levantou com muita esperança, mas ele teve atitude. Eu vou mudar. Ele não fez uma oração e ficou esperando o milagre. Ele não fez prece diária e esperando que acontecesse alguma coisa, porque não vai acontecer. Nós já aprendemos nessa doutrina abençoada que além de nós darmos o primeiro passo, nós temos que mudar nossas atitudes. Nada vai mudar se você não mudar. Não adianta você orar e pedir a mudança daquele problema, ajuda, cura. Isso não vai acontecer se você não se modificar. Se você não for atrás. Se você não quiser compreender. E ele já foi se modificando socialmente. Ele foi se transformando dentro da casa dele, porque ele teve a oportunidade de ter os seus servos também que perceberam a necessidade daquele homem. Por quê? Porque ele já os auxiliava quando podia, com a moradia, sabia que determinado servo tinha alguém muito doente em casa, ele ajudava. Então, isso ele já fazia na casa dele. Mas ele não enxergava, não sabia como fazer a dimensão. Como que eu vou fazer a mudança se eu sou chefe dos cobradores de impostos? E ele teve que abrir mão de tudo. Ele não sabia o que a sociedade, ia fazer com ele. Quando soubesse que ele recebeu aquele nazareno dentro da casa dele. Ele recebeu um homem que ele ouviu toda a realeza da época falando que ele era do mal, que ele hipnotizava, que ele não era uma boa pessoa, que ele fazia lavagem cerebral, essas coisas, porque ele recebeu na casa dele. O que os amigos não, que ele não tinha, ele já sabia, mas o que os publicanos, iam pensar, iam fazer com ele, mas aí já estava resolvido. Como ele era muito rico, ele resolveu entrar de cabeça depois da conversa que ele teve com Jesus. Ele sentiu dentro da casa dele o amor, a paz. Claro que a conversa a gente não sabe, não está nos livros, só pequenas partes a gente vai ouvindo. No Evangelho é bem pequena a história, a Boa Nova traz essa história. O De Luca escreveu um pouco sobre essa passagem. Foi assim que eu fui vendo essa história, não completa, eu acredito, mas muito poderosa. Então essa história relembra muito a mim, a muitas pessoas que eu conheço, a maioria de nós, quando passa por essa situação, uns dizem assim, é coisa do povo, porque aos 40 anos você cai em si e você começa a avaliar a sua vida. Eu acho que a vida toda a gente avaliou, desde crianças, mas a gente não sabia muito o que fazer, E aí a gente sai em busca. Muitas pessoas vão a vários lugares religiosos até se encontrar. E eu acredito muito que quando a gente encontra a doutrina espírita, ela realmente é muito consoladora, porque ela não te obriga à mudança, não tem a lei da mudança, não dita o que você deve ou não fazer. Você aprende pelas histórias que contaram sobre Jesus, aí você conhece todas as maravilhas, assim, pequenas maravilhas, porque eu acredito que se tivesse alguém acompanhando ele que escrevesse o dia a dia, não teria quantidade suficiente, acho que nesta sala, em tão pouco tempo, para a gente saber a história completa de Jesus. Então a gente tem os evangelistas, que contam dentro do Evangelho, e eles vão citando
outros homens que constam da Bíblia, que também contam determinadas passagens. E assim a gente foi conhecendo. Mas a gente fala que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o nosso roteiro de vida, porque realmente, quando você abre e você lê, abre ao léu, né? Assim, abriu qualquer página, vai ter uma mensagem que toca você. É como se, meu Deus, eu estou lendo, isso parece que está na minha vida. Ou você lê para alguém da família passando por certa dificuldade que está ali. E são coisas que vão mostrando para nós assim: nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, o nosso amigo de todas as horas, né? Então o que acontece é que eles nos fortalecem. E se nós tivermos, em algum momento, essas pequenas mudanças que nos ajudaram na nossa vida, eu não digo a vida de bem, não é material que eu estou falando, eu digo espiritualmente, que nós conseguimos, dentro da confusão da vida, do mundo, do trabalho, da família, você encontra a paz no seu coração, você começa a criar esperança dentro de você, você se fortalece e você acredita que você vai ter força sim para vencer aquele problema, que nenhum problema dura para sempre, e que eu vou conseguir. Isso você vai carregar dentro do seu espírito eternamente. Isso nunca vai sair de dentro de nós. Então, é o maior tesouro que nós temos dentro de nós, a nossa confiança, a nossa pequena sabedoria, porque temos muito que aprender, mas nós nos sentimos esperançosos. E a frase que eu sempre digo, que eu acho maravilhosa: um novo dia. Um novo dia. Seja com sol, seja com chuva, é um novo dia. O ontem já é passado, deu tudo errado. Você não vai repetir, porque você aprendeu que você tem que ter atitude. Se você acordar já com o pensamento assim: hoje eu vou fazer uma entrevista para o trabalho, mas eu não vou conseguir, porque é muito difícil. É um lugar que tem uma vaga, vai ter 30 pessoas lá, eu não vou conseguir. Você vai conseguir a vaga? Não, né? Mas não vai mesmo. Então, nada, não existe a palavra impossível para Jesus, para o nosso Pai maior, Deus. Não existe o impossível. Tudo é possível, mas você tem que ter bons pensamentos, boas atitudes, saber a hora certa de falar, né? Porque às vezes a gente quer ajudar, fala e dá pior a situação. E tudo isso a gente aprende com o nosso roteiro de vida, né? Tinha mais uma coisinha. Só para dar a dica, né? Para quem gosta de ler, nós temos essa lição, O Servo Bom, é o capítulo 23 do livro Boa Nova, a psicografia psicografia pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos. É um livro delicioso de ler, né? E fala dessa história. A espiritualidade benfeitora nos garantiu, quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Então, quando a gente passa por uma provação, um momento difícil, né? Estou doente, eu não sou doente, eu estou agora. Mas você tem uma fé inabalável, você tem a esperança, você sabe que o que você precisa é ter a sua força interior, né? Então, a gente sempre, quando acorda de manhã, nós temos que pedir, sempre, que tenhamos bom ânimo, força, coragem para mais um dia, mas sempre agradecer, acordar com gratidão,
puxa, graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de mais um dia, então eu vou conseguir resolver sim aquele meu problema, né? Você tem que acordar sim com esperança. Eu iniciei falando dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Existem muitas coisas acontecendo pelo mundo, mas eles estão no nosso país, são os nossos irmãos próximos, né? Vocês já imaginaram a madrugada, aquela noite que tudo começou, como foi o dia seguinte? Que muitos já tinham perdido família, os bens são os bens, mas é nessa hora que a gente vê que sem os nossos é complicado, né? A gente vê que o maior tesouro que nós temos é a nossa família, que nessa hora ninguém pensa, não dá para ficar pensando no bem material. O bem material, quando todos se unem com o mesmo propósito, a mesma dificuldade, vai voltar. Aos poucos tudo vai se normalizar. E sempre que acontece isso, vem também o progresso. Quantas coisas essas cidades estão aprendendo, onde precisa mudar, o que precisa melhorar, o que precisamos fazer. Imagina a medicina, os veterinários que estão lá, os médicos, os enfermeiros, né? E todo o povo trabalhando para primeiro resgatar. Mas olha o amor que está ali, gente. Olha a união que está acontecendo. Cada dia mais indo as pessoas. Aqui de Santos foi um grupo grande de veterinários, médicos, levando os donativos, né? E eu digo sempre, durante essas 2 semanas, nos grupos de orações, a gente tem muito vibrado por eles. Nem todos têm condição materialmente, mas nós temos a condição espiritual. De quando fazemos as nossas preces, pensarmos neles também. E mandarmos nossas energias positivas, o bom ânimo, porque poderia ser a gente. São nossos irmãos muito próximos, sabe? Rio Grande do Sul é ali, a gente pensa é tão longe, é tão isso, mas não é. Eles estão no mesmo país que a gente. Então nós temos muitas coisas a fazer. E aí me deu vontade de falar de Zaqueu, porque ele ressurgiu, né? Que nem contam nas histórias sobre a Fênix, ele estava sofrendo, ele estava muito triste, ele tinha tudo que um homem pode querer na vida, mas ele não era feliz, porque ele não encontrou um caminho, não encontrava para se modificar. E os seus humildes servos, trazendo as histórias para ele sobre Jesus, lançou a chama de querer conhecer. E ele viu que ele conseguiria. E ele conseguiu. E depois ele foi um dos grandes seguidores de Jesus. Ele também levava a boa palavra, né, os bons ensinamentos que ele aprendeu. E ele conseguiu fazer tudo isso que vocês recebem nessa casa. Ele ajudava auxiliando. O que você precisa? O que você sabe fazer? E aí ele ajudava, dando a ferramenta que aquela pessoa precisava, e a pessoa dava início ao que sabia fazer e continuava. E assim aquelas famílias de Jericó foram se reerguendo. E o que uma família recebia passava para outra. Porque é isso que nós temos que fazer. Quando nós ganhamos, quando nós acreditamos, e a gente entende o que é importante, e aquilo nos cura, a gente tem que continuar. Nós também somos discípulos de Jesus. Por isso que eu não posso ser egoísta. Se serviu para mim, foi bom para mim, está me ajudando, eu tenho que dividir. Eu tenho que passar para o outro. E é isso que a nossa doutrina espírita faz.
nós vamos passando uns para os outros e auxiliando com a palavra, com o pensamento, com uma oração. Vocês não imaginam o poder de uma oração feita do coração. Tem um poder extraordinário. E é isso que eu desejo a todos vocês, num dia maravilhoso como esse. E como eu disse no início, que Maria Santíssima cubra todas as mães com o seu manto de amor, né? Que nos fortaleça. Esta missão que nós recebemos de ser mães, não importa se do coração ou se nasceu na nossa barriga, não importa, mães que vão transformar a vida de outras pessoas, de outros seres, de outros espíritos. Então, Deus espera que a gente faça o melhor pelos nossos filhos, né? Que a gente possa criá-los com fé, esperança. Isso falta hoje está faltando para as crianças e para os adolescentes, com tanta coisa que vem na internet, no celular, no computador, que eles vão tomando conhecimento, vão se apropriando. A gente tem que trazer para a vida deles Deus, Jesus, e eles precisam acreditar que eles não estão sozinhos, né? Que nós temos um Pai rico, que nos abraça e nos sustenta. Então, feliz Dia das Mães, de avós, de tias, de madrinhas, né? E que a gente realmente faça a diferença na vida deles. Muito obrigada, um dia abençoado, gratidão por estar aqui com vocês, né? E nos vemos no próximo mês.